Eu não sei se você aí já escolheu um time pra subir, mas eu já escolhi o meu, e é o Remo. Ver hoje Guto Ferreira comemorando, vibrando. Eu nunca vi Guto Ferreira correr tanto na vida dele depois do 3-1 com o gol de João Pedro, que sacramentou a vitória do Remo nos acréscimos do segundo tempo. Eu nunca vi uma torcida chorar tanto dentro de um estádio de futebol na 32ª para 33ª rodada. Se você vê o jogo do Remo, jogo passado que o Remo venceu por 3-1 lá no Bainão, no Pará, eu nunca vi a torcida assim, tão vibrante, tão empolgada, tão, assim, emotiva com o jogo e com o cenário de tipo, porra, a gente vai subir depois de 33 anos. Vai acontecer. E o Remo já emendou 6 vitórias consecutivas com Guto Ferreira. Gordiola assumiu e só foi vitória até o momento. E o Remo, firme e forte no G4, vence mais uma, chegou a 57 pontos e praticamente matou um adversário na briga para subir. O Cuiabá tem 50, tá a 4 da Chapecoense que tem 54, beleza. Ainda é um cenário reversível, mas se a projeção for de 62, 63, o Cuiabá vai ter que vencer todos os jogos daqui pro final. Ele não pode nem mais tropeçar, empatar. Ah, empatei o jogo, já não sobe mais. Quem tem 50 já era. Lógico, quem tem 50 em 34 jogos. Então assim, além do Remo vencer e aumentar muito a chance de subir, chegou a 57, basicamente mais 2 vitórias ele sacramenta o acesso, ele matou um adversário na briga para subir, que foi o Cuiabá. Vitória espetacular, mais uma vitória e mais um confronto direto. No jogo passado o Remo pegou o Atlético e meteu 3-1. No jogo retrasado o Remo venceu fora de casa contra o Paysandu no 3-2 na reta final do segundo tempo e agora faz 3-1 no Cuiabá. E todo mundo sabe, velho, a sequência do Remo não é fácil. Depois desse jogo, o Remo vai pro Pará contra a Chapecoense, mais para mais uma final de Copa do Mundo, para mais uma batalha. Tem que ganhar. Não tem pra onde correr. Ou pelo menos empatar, até porque agora criou gordura, né? Tá com 57, abriu 3 pro quinto. Beleza que a Chape ainda joga, o Criciúma ainda joga, o Goiás ainda joga na rodada. Ok, Atlético Paranaense ainda joga, uma galerona ainda joga na rodada. Mas o Remo meio que se deu ao luxo de, ó, eu posso empatar aqui contra a Chapecoense, mas depois eu tenho que ganhar obrigatoriamente. E aí é contra o Novo Horizontino, confronto direto, o jogo é lá em Novo Horizonte. Na 37ª rodada, o Remo enfrenta quem? Avaí fora. Opa, tem que pontuar. E na última rodada, o Remo pega o Goiás, que tá apanhando de todo mundo. E a torcida do Remo não tá só confiante no acesso agora, não. Já tá confiante no título da Série B. E eu não vou negar, eu escolhi o meu time aí na Série B pra subir sendo campeão. E é o Remo, velho. Por Guto Ferreira, que eu nunca fui muito contra a pessoa de Guto Ferreira, até porque quem é contra a pessoa de Guto Ferreira, quem não gosta de Guto, boa pessoa não é. Você pode não gostar dele como treinador. Aí é um outro debate. Que inclusive ele fez um péssimo trabalho no esporte na temporada passada. Foi demitido em 5 jogos. Fez um dos piores trabalhos de um treinador aqui no esporte, no recorte de 5 jogos. Foi um dos piores da década. Ah, Heitor, ele já subiu o esporte em 2019 e tal. Bacana, mas ano passado ele foi horroroso. O trabalho dele foi ridículo. E o esporte se afundou e quase não subiu por causa do péssimo trabalho dele também. Bom, dito isso, vamos lá. Voltando aqui para a tabela de classificação. O Novo Horizontino começou a pipocar de novo. Impressionante, bicho. O Novo Horizontino, você olha para a tabela e, porra, vai pegar o Botafogo de São Paulo. Tá na parte de baixo da tabela, 35 pontos, na zona do rebaixamento. Em tese, em casa, vai ganhar. Consegue empatar, a proeza de tropeçar num confronto razoavelmente tranquilo. E aí, ao invés do Novo Horizonte criar gordura para queimar ela depois, o Novo Horizonte está se complicando e pode sair do G4 nessa rodada. O Novo pode ser ultrapassado pela Chapecoense, pelo Criciúma e pelo Goiás. Então, assim, meus amigos, aliás, foi mal. Criciúma e Goiás é o confronto direto. Mas já pode ficar encostado ali pelo Atlético Paranaense, que pega o Amazonas na Arena da Baixada. Então, assim, velho, jogo passado o Novo Horizontino pegou o Amazonas, time que briga para não cair. Na parte de baixo da tabela, na zona do rebaixamento. E o Novo tropeçou também. Surreal demais e jogou mal, viu? Eu assisti esse jogo lá em Manaus. Jogou mal. É isso que me chama a atenção. Como o Novo Horizontino tá pipocando em toda a reta final de Campeonato Brasileiro. E aparentemente vai pipocar mais uma vez. Mas, ainda assim, tem uma sequência razoavelmente tranquila de jogos. O Novo Horizontino na próxima rodada aqui, ó, enfrenta o América Mineiro fora, pô, time na parte de baixo da tabela. Depois o Novo pega o Remo em casa, pega o Goiás na penúltima rodada fora e na última rodada pega o CRB, não querendo mais nada no campeonato. Ou seja,
É uma tabela que ainda dá para o Novo subir, mas precisa parar de pipocar, né? Precisa parar de desperdiçar pontos fáceis, em casa ou fora também. Enfim, vamos ver no que é que vai dar. Voltando aqui pro Remo, tá, gente? Remo vence por 3-1. Quem olha só para a estatística do jogo vai pensar que foi um amasso do Cuiabá, só que não foi isso o jogo, tá? Você olha para o gráfico da partida de volume, você vê o Cuiabá meio que amassando o Remo, né? Tendo mais posse de bola, 71-29, tendo mais do que o dobro de finalizações, o triplo basicamente em relação ao Remo, tendo mais escanteios, 11-4, teve tudo mais favorável na estatística. Mas tu olha para o jogo, o Remo conseguiu marcar bem a equipe do Cuiabá na esmagadora maior parte do tempo. E a tradução é na própria estatística. O Cuiabá finalizou 30 vezes, o Remo 13. Das 30 finalizações do Cuiabá, apenas 4 no gol. Das 13 finalizações do Remo, 5 na barra. O Remo, apesar de finalizar quase que 3 vezes menos do que o Cuiabá, apesar disso, finalizou mais vezes na barra. Por quê? Porque o Remo criou mais chances claras de gols. O Remo marcou muito bem a equipe do Cuiabá na maior parte do tempo, jogou em transição, foi efetivo na bola parada, fez 1-0, fez 2-0, sofreu 2-1. Na reta final do segundo tempo, o Cuiabá foi para baixo, foi para cima, mas ainda assim o Remo conseguiu sustentar com equilíbrio defensivo. Jorge fez um ótimo jogo na lateral esquerda, sustentou ali a rapadura. E o Remo, mais uma vez, em transição, em velocidade, foi eficiente, matou o jogo e fez o 3-1. E aí o Remo não demora muito para fazer 1-0 não. Aos 14 minutos do primeiro tempo, o Panagiotti faz 1-0, desvio de cabeça, bem a Guto Ferreira, tendo uma bola parada forte, cruzamento no primeiro pau, miolo da pequena área, 1-0 para o Remo. No início, logo do primeiro tempo, Remo marcando bem fechadinho, explorando jogada em transição, explorando a bola parada e conseguiu fazer 1-0 rápido. O segundo gol vem na reta final do segundo tempo, mas mais uma vez, não podemos deixar de destacar essa torcida do Remo, velho. Os caras estão confiantes pra cacete. O 2-0 do Remo saiu na jogada de transição no belíssimo gol de Nicolas Ferreira, chapada no ângulo. 2-0, reta final do primeiro tempo. Você pensa, acabou, né? Remo marcando muito bem, explorando bem a jogada de transição, faz 1-0, faz 2-0 e acabou. De certo modo, de fato o Remo acabou vencendo o jogo, mas Carlos Alberto quase que ainda consegue dificultar a vida do Remo, viu? Porque além dele ter feito o gol do 2-1 na pequena área, depois de 500 cruzamentos, Carlos Alberto desvia ali na pequena área para fazer o gol do 2-1. Carlos Alberto deixou o jogador do Cuiabá na reta final do segundo tempo cara a cara para fazer o gol de empate. Só que aí Jorge salvou. Senão o Cuiabá poderia até ter empatado a partida. Mas enfim, no final das contas, irmão, o Remo consegue fazer o 3-1 e consegue vencer a partida. Deixa eu ver se já tem a arte atualizada do 3-1. Tem a arte atualizada do 3-1. Vamos lá, trazer aqui o terceiro gol do Remo. Reta final do segundo tempo. Tem a finalização de Jaderson e no rebote, João Pedro bota pro fundo das redes e o Remo faz 3-1, velho. Parabéns ao Remo, parabéns à torcida do Remo. Vamos ver se de fato vai subir. Não tem nada garantido. Eu já vi muita maluquice na Série B, mas o acesso está se encaminhando cada vez mais. Enfim, vamos ver, né? Vamos ver no que é que vai dar. Bom, 3-1 pro Remo. Parabéns a Guto, parabéns aos jogadores. E o acesso tá se encaminhando cada vez mais e tá se desenhando aí pro Remo. Mas, calma, que ainda não tem absolutamente nada garantido. Eu já tenho noção de Série B, velho. Eu sei como é, loucura. Tu acha que tá garantido e não tá. Então, tá encaminhando o acesso, pode até vir o título. Por que não? Agora, a projeção pro título ali tá acima de 66, né? O Remo ele vai ter que vencer quase que todos os jogos. Dos 4, o Remo vai ter que vencer 3 pelo menos. Para chegar ali a 66, 67, talvez a 68. Enfim, vai ter que ganhar 3 ou talvez os 4 para ser campeão. Para subir, se vencer mais 2, sobe. E pelo que vem jogando, se continuar sendo eficiente, acho que pode subir sim, tá? Bom, é isso. Valeu, meus amigos. Abraço para todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal e ative as notificações. Tamo junto.